Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João. A Mulher na Janela, ou The Woman in the Window, é um filme americano de suspense de 2021, dirigido pelo Joe Wright, que estreou na Netflix agora no mês de maio. O filme é estrelado por Amy Adams, Gary Oldman, Fred Hatchinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore. Anna, uma psicóloga agorafóbica, faz amizade com uma vizinha do outro lado da rua e acaba vendo sua própria vida virada de cabeça para baixo quando a mulher desaparece e há uma suspeita de crime. Agorafobia é o medo mórbido de se achar sozinho em lugares abertos ou estar em lugares públicos. Ou seja, a nossa protagonista não sai de casa. O filme é baseado em um livro de mesmo nome, mas pouco agregaria eu fazer comparações, pouco agregaria também fazer comparações com o clássico irretocável de Alfred Hitchcock, Janela Indiscreta, do qual esse filme e o livro também, na verdade, bebem imensamente. Inclusive, no livro, a personagem, a Anna, a nossa protagonista, ela adora ver filmes clássicos, inclusive no livro cita Janela Indiscreta. Então, de fato, há uma inspiração direta na obra do Hitchcock. Todo filme é sobre alguma coisa, todo filme tem algo a dizer, algo além da trama, além da sinopse, além daquela camada superficial do enredo dessa obra. Para Mulher na Janela, eu não consigo exatamente apontar o que esse filme quer dizer. Talvez, considerando que ele sai em 2021, pelo contexto dela ser uma pessoa agorafóbica e que nós vemos no mundo da pandemia, ele dialogue com a questão do medo de sair, com a questão das pessoas ficarem em casa. Mas não é nada desenvolvido pelo filme, é muito mais pelo momento em que o filme ficou disponível. Eu acho que é uma obra completamente esquecível, ainda que tenha uma história boa e interessante. Para mim, o maior problema de A Mulher na Janela é estrutural. Eu digo isso na forma como o diretor decidiu contar essa história, especialmente, falando mais de linguagem, da montagem do filme. Como ele ordenou as coisas, como ele está mudando de um plano para o outro. E em relação a isso, eu tenho 2 pontos a ressaltar. O primeiro até começa como um elogio, porque várias das vezes que personagens entram na casa da Anna, seja voluntariamente ou contra sua vontade, ela, depois de um certo tempo, não quer mais que eles estejam lá, porque ela se sente um pouco incomodada. E a ansiedade dela, já que nós estamos vendo o filme do ponto de vista dela, é sempre muito bem retratada na montagem desses momentos. É um diálogo completamente simples. Só que o diretor, ao invés de fazer um plano e contraplano, como normalmente os diálogos normais são, e que esse filme faz bastante no começo das conversas, ele começa a cortar muito para objetos, os planos começam a ficar mais curtos, ele troca muito mais entre as pessoas, não deixa elas terminarem de falar. Então você tem uma sensação de ansiedade, um desconforto que vem do visual, que vem do excesso de cortes. É muito similar ao que acontece no Bohemian Rhapsody, o filme do Queen, que os diálogos são cortados dessa forma, tem muito corte, é uma loucura, só que lá não tem propósito não, lá é só um surto mesmo, aquele filme é horrível, não tem nada a ver. Eu só queria aproveitar, já que eu tô falando de montagem assim, pra cutucar, porque realmente. E isso é muito inteligente aqui, porque você tá fazendo isso com um propósito. Você cria tensão dessa forma. Acontece que eu acho que o diretor gostou muito desse recurso. Então, todas as vezes, ao longo de todo o filme, que tem 1h40, que ele vai criar algo tenso, ele vai empregar essa mesma técnica. Ele não vai deixar a câmera estática com um senso de antecipação, por exemplo, que é um recurso muito utilizado no terror, porque a nossa antecipação, a nossa imaginação, às vezes é muito pior do que o que realmente está lá. E isso não só faz com que vários dos momentos não tenham tanto peso, porque esse recurso fica enfadonho e cansativo, como esse uso brilhante no diálogo acaba se misturando aos outros. Ele acaba perdendo o peso naquele momento também, porque sempre o filme vai utilizar o mesmo recurso.
E o segundo ponto é que é um filme extremamente apressado. Quase o tempo todo, tudo acontece muito rápido. Tem vários momentos que não acontece absolutamente nada, não é nem desenvolvimento de personagem, tentando contextualizar esse universo, não acontece nada mesmo. Ou não acontece nada, que é um pouquinho só, ou o filme tá indo a 1000 km por hora tentando chegar no final. E isso é um problema, mas é compreensível, porque você tem vários pequenos elementos da trama que precisam ser inseridos para que a reviravolta final faça sentido e ela tenha um determinado peso que seja impactante. Como ele é um filme de muitas reviravoltas, e a gente acompanha o filme do ponto de vista da Anna, nós não temos acesso a tempo com os outros personagens, nós não temos muito tempo para que esse universo seja importante, para que essas reviravoltas sejam impactantes para nós. Ou seja, você meio que sabe que vai ter uma reviravolta, porque fica o tempo todo, fica inventando coisa, você não sabe o que vai ser normalmente, né? Tem umas coisas meio criativas realmente, mas você sabe que tem algo vindo. E quando acontece, não tem o mesmo peso, porque você não teve tempo com esse personagem. Ou pior ainda, essa reviravolta veio largada. Largada que eu digo é tipo assim, o cara cuspiu na tela do nada. Não existe uma pista para atiçar sua curiosidade. Parafraseando, citando o Entre Facas e Segredos, não tinha um furo no donut para você ficar pensando o que está acontecendo, tem algo a mais, o que pode estar por trás disso tudo. Não, você só sabe que vai ter mais reviravolta porque o filme ainda não acabou e ele não vai acabar daquela forma, e ele continua dessa forma. E aí, essas reviravoltas ou são bruscas demais, como eu acabei de falar, ou elas são excessivamente expositivas e explicativas. Ao ponto de que não só nós estamos vendo um flashback, como no plano seguinte, elementos desse flashback vão ser transportados para a visão da Anna dentro do apartamento. Como isso não é o suficiente, uma personagem vai falar para Anna, explicando para Anna, que já sabe o que está acontecendo, mas como se ela estivesse falando com você, espectador, explicando o que o flashback, o que todos esses vários planos que você acabou de ver significam. Então, ele é um filme que não sabe nem a forma como ele quer abordar os mistérios e as curiosidades que poderiam ter dentro desse universo. E é um filme que sofreu muito na produção. Ele foi reescrito várias vezes, ele teve várias refilmagens. Isso é irrelevante para o que eu tenho para comentar do filme, porque eu tenho que avaliar o filme, eu tenho que falar do filme com o que me foi entregue. E eu digo isso que é relevante porque você vê que é um filme que passou por problemas, porque ele é nada mais do que um aglomerado de ideias sem algo que rege esse universo, algo que dê liga para que esse seja um filme funcional e operante. Claro, não é de tudo ruim, inclusive tem algumas escolhas interessantíssimas do diretor que seguem sim uma abordagem bem formal, bem clássica na forma de encenar, como por exemplo a questão das cores no design de produção. O apartamento da Anna é totalmente azul, a ponto de ser exagerado mesmo, mas não tem problema, tá? Só porque é muito azul mesmo. O figurino dela tem traços de azul e ela é normalmente filmada no canto do quadro e aqueles ambientes vazios. Por quê? Porque é um vazio na vida dela, porque ela está triste, ela é infeliz. E quando ela descobre algo que possa mudar a vida dela, possa indicar que ela tem algo a fazer, você tem uma cor quente, você tem um laranja, um amarelo forte, um vermelho. Então, existe uma preocupação do diretor até de seguir um certo classicismo na forma que ele encena. E eu acho que isso talvez possa até ser uma forma de mostrar o carinho pelos clássicos que a personagem do livro sempre assiste e que no filme é meio que mostrado en passant ela assistindo a filmes clássicos em preto e branco na televisão algumas vezes. Então eu acho que essa conversa com o cinema clássico, com a forma que ele filma várias coisas, funciona muito bem. Não funciona quando ele vai para a questão mais do cinema de gênero, do suspense, da investigação, do que é do mistério.
como a gente vê o filme do ponto de vista da Anna, eu acho que não foi um problema de adaptação, porque ele segue uma lógica bem literária mesmo. Os personagens não são interessantes, eles não têm desenvolvimento, é tudo do ponto de vista dela. Todos os diálogos seguem uma lógica de livro mesmo, a questão da exposição e tudo mais. E realmente, os bons momentos desse filme não são suficientes para fazer com que essas reviravoltas malucas, esse aglomerado de ideias que faltam uma unidade, funcionem como um bom filme. É mais uma prova de que uma boa história, personagens possivelmente interessantes, já que eles não são desenvolvidos, e boas ideias no roteiro, sem uma boa direção, não vão ser um bom filme. E você já assistiu A Mulher na Janela? Se não, ignora o que eu falei aqui antes de formar sua própria opinião. Veja o filme, forme sua opinião, volta aqui e, depois de ter visto, ou se você já viu, deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e do filme. E se você gostou, é novo por aqui, quer mais conteúdo sobre cinema, críticas, vídeos, ensaios, recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, que tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!